bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Mais um episódio do Love the Problem e eu vim, antes de começar a apresentar convidados maravilhosos que estão aqui, falar um pouquinho sobre o recado que eu trouxe no outro episódio do SG Rio. O SG Rio já tá com a data marcada, vai ser dia 1, dia 2 e dia 3 de agosto no Rio, na cidade maravilhosa, lá na Expo Mag. E pra quem ainda não sabe, as submissões foram prorrogadas até hoje, dia 5/2. Então, se você ainda não submeteu a sua palestra, vem que dá tempo. Último dia, última chance, faz a missão, vai valer a pena. O SG Rio, pra quem não sabe, é um evento da Scrum Alliance, que é a maior, mais conhecida organização de formação da comunidade ágil mundial. E esse ano vai ser a 9ª edição. E o tema vai ser gestão para evolução, aprendizado e disseminação de conhecimento. Tem vários formatos para submissões, então se você quer falar um pouquinho, Quick Talk, 25 minutos. Se você quer falar um pouco mais, dar uma palestra, se você é o senhor palestrinha, 40 minutos para você falar. E também o modelo de workshops de 100 minutos. Então são várias trilhas, dá uma olhada lá, a gente vai deixar aqui o link na descrição do episódio. E também, além de ser o último dia para submeter, vocês já vão poder comprar os ingressos. Então, qualquer dúvida é só chamar a gente, mandar uma mensagem lá na comunidade. Mas é isso, bora todo mundo se ver de novo, porque ano passado a SG Rio teve uma galera que ouviu o Love the Problem, tiramos foto, conversamos, foi incrível. Vamos fazer isso esse ano de novo. E agora que o meu recadinho muito importante já passou, eu quero falar sobre essas belezuras que estão aqui pra gente poder conversar sobre modelos de ensino, como que a gente aprende, como que a gente ensina. Essas duas pessoas que estão aqui já têm prática em falar sobre isso, inclusive no SG Rio do ano passado, tiveram a oportunidade de falar um pouquinho, mas eu vou deixar que eles se apresentem. Iô, Zé, por favor, tragam a luz de vocês. Vocês ouviram o Zé semana passada, inclusive, episódio passado o Zé tava lá, e hoje já passou por aqui também, mas eu vou pedir pra vocês se apresentarem novamente. Oi, gente! Meu segundo episódio de Love the Problem, dessa vez com o meu parceiro de longa data já, o Zé, tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Johanna, todo mundo me chama de Iô, porque Johanna é meio complexo mesmo, então pra didatizar o meu nome, pode chamar de Iô, tá tudo certo. Eu sou designer instrucional, assim, de trajetória profissional, né? Mas aqui na K21, de forma específica, eu atuo como especialista em gestão de produto educacional, um olhar aí mesclado de product owner com esse viés educacional também. Isso significa que eu incomodo muito os nossos instrutores, os nossos trainers, dando sugestão de melhoria, né? Enfim, buscando aperfeiçoar um pouco a nossa experiência de aprendizagem, a nossa entrega de ensino mesmo para os nossos alunos. E acho que é isso. Sou cientista social de formação e, sei lá, gosto de cantar em karaokê. Mas Olá, eu sou o José JR, é um prazer imenso estar com essas duas maravilhosas aqui, a Iô e a Flor. Mais um Love the Problem. Obrigado pelo convite, Flor, tá aqui junto. E, bom, eu sou o José JR. Esse negócio de apresentar é muito ruim, né? Eu não sou muito chegado nisso, mas vamos lá. Sou o José JR. Podem me chamar de Zé, fique à vontade. É um prazer imenso estar sendo chamado de Zé. Não tem José ser outra coisa, não dá, né? Todo mundo é Zé. Sou... Esse negócio de sou, né? Ou estou, ou sei lá, né? A gente tá num mundo sempre... metamorfose ambulante, andando, sempre se mudando, a gente nunca é a mesma pessoa, a gente é como um rio, né, nunca mais é o mesmo, né, não é a mesma água que passa. Então, eu estou, tá, vou falar assim pra todo mundo. Treino na K21, adoro distribuir conhecimento e aprender com as pessoas, que o mais legal de compartilhar durante os treinamentos de vários assuntos, com N pessoas, desde executivos que participam em momentos de formação, até o pessoal mais simples de conhecimento, ou que tá entrando na área
onde ele está trabalhando. Sempre é muito legal ouvir todo mundo e aprender com todos. Então eu tenho uma alegria muito de estar ouvindo as pessoas e aí compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Sou business ou consultor, vou sumarizar aqui. Consultor também na Nowhere, ajudo algumas empresas, faço mentoria, sou conselheiro consultivo de um grupo de empresas do Paraná, e tantas outras coisas. Ajudo a comunidade, dando palestras, ajudando às vezes até a formação de alguns eventos gratuitos aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, um pouquinho aí do que eu faço. E sou paranaense, né? Não pode deixar de falar. O pessoal já falou, virou marca registrada, tem que falar. Sou VIP, vim do interior do Paraná e estou no momento aqui no Paraná. Gente, esse do Sou VIP eu nunca tinha ouvido, achei demais. Sou VIP, vim do interior do Paraná, muito bom. Eu tô aqui, agora eu tô que nem a Nazaré pensando, eu sou o quê, então, qual vai ser minha sigla? Mas eu vou pensar e depois eu conto pra vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tô animada. Na minha humilde opinião, eu acho que o tema que a gente está trazendo, que é falar sobre modelos de ensino, a maneira como as pessoas aprendem, como a gente compartilha o conhecimento, como o Zé falou, faz toda a diferença e precisaria ser mais discutido, né? Porque a gente, se for do ponto de vista histórico, aí, né, eu não sou expert para falar, mas já fiquei muitos anos na escola, a gente tem aí construíram um modelo, né, bem engessado que deveria supostamente servir para todas as pessoas e a gente fica sem entender por que uma pessoa não se dá bem em determinada matéria e a gente força aquilo em vez de forçar onde ela tá indo legal. Enfim, eu acho que a gente parou um pouco no tempo do ponto de vista de aprendizagem, de modelos de ensino, então acho que a discussão é sempre muito rica, porque a gente precisa... O bem e o mal da nossa época é o conhecimento, né? O que vai fazer, ainda mais com os avanços tecnológicos, a internet distribuindo, explodindo informação para tudo quanto é lado. A gente saber aprender e a gente saber ensinar faz toda a diferença. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? A gente conseguir entender a relevância dos modelos de ensino, falar um pouquinho sobre alguns modelos de ensino especificamente, né? A gente tem aí um exemplo muito incrível que é a maneira como a K21 se posiciona e dá os seus treinamentos. A gente fala muito nos treinamentos. Para quem nunca fez, gente, deixo aqui o convite para vocês fazerem o treinamento da K21, porque eu comecei a fazer treinamento logo que eu entrei e abriu um mundo, assim, quando eu fiz o primeiro treinamento da K21, pra mim foi muito louco. Eu fiquei falando assim, isso é uma aula, gente? Que bicho é esse que eu nunca vi? Nunca ninguém me ensinou desse jeito, sabe? Então, eu lembro que me marcou muito, falou assim, não, tem um ensino puxado, um ensino empurrado e etc e tal. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses modelos de ensino, mas antes ouvir de vocês também a importância que vocês enxergam e como que vocês percebem o mercado hoje, falando sobre compartilhamento de conhecimento, modelos de ensino, aprendizagem e tudo mais. Ela fez uma pergunta, né, Io, bem gigante, assim, né? Ela trouxe tudo num bolo só, assim. Vamos fatiar. Vou puxar, então, um comecinho aí pra gente ir debatendo. Eu acho, Flor, assim, uma coisa que eu sinto no mercado, mas não só no mercado, assim, acho que na sociedade em geral, e é uma coisa que a gente fala um pouco sobre quando a gente tá discutindo, sei lá, metodologias ágeis ou frameworks. E na educação eu percebo isso também, especialmente quando a gente está falando, enfim, de educação mais profissional, mais para adultos, etc. Eu acho que ainda assim existe uma tendência a querer aplicar modelos prontos sem que aquilo realmente tenha uma intencionalidade de co-construção, de apropriação, né, de criticidade daquele conteúdo por parte da pessoa que está ali interagindo, né? Que seria o aluno. E aluno, né, se a gente pega a etimologia da palavra, aluno, sim, pessoa sem luz. Olha só, alumnis. Porque o professor, né, vai iluminar esse pobre ser, página em branco, etc. Então, assim, são muitas coisas arraigadas, né, na história que levam a gente para uma situação de aprendizagem que é como se você não tivesse o que propor ali em relação àquilo, como se você não tivesse capacidade de se apropriar daquele conteúdo de uma forma diferente do que está sendo proposto e replicar aquilo de outro jeito na sua realidade também. E aí, eu acho que isso, enfim, né,
comentando, assim, tem muito a ver com, tipo, pô, vou tentar aqui, sei lá, colocar uma flipped classroom, por exemplo, que nem é mais tão novidade assim, já é uma parada bem ali dos anos 90 e tal. Mas o que é? O que é? Conta pra gente. Uma flipped classroom. A tal da sala de aula invertida, que aí tem a intenção um pouco de trazer essa inversão de papéis, digamos assim, né, explicando de forma mais generalizante. Em tese, os alunos, eles estudam o conteúdo antes e vêm para a sala de aula já com uma expectativa de resolução de problema, de debate, não é tanto assim o professor apresentando, né? É um pouco essa a proposta, né? Falando de maneira geral. Legal. Valeu, obrigada. E da mesma forma que a gente fala, tipo, pô, não dá pra você falar, vai implementar XPTO aqui de qualquer jeito. Essas metodologias, elas também precisam ser norteadas por uma intencionalidade muito consciente. Senão a gente só vai ser pro forma, né? Só vai ser uma coisa, tipo, formal. Aqui, vou fazer, seguir a receitinha, né? Vou fazer o passo a passo, mas sem observar, pô, aquela pessoa que tá aqui, né, nessa aula aqui junto comigo, que tá aqui nesse treinamento, enfim, ela realmente tá conseguindo se apropriar do que eu tô falando? Ela realmente tá interagindo? Ela realmente tá mostrando que tá conseguindo compreender, captar, tá debatendo? Porque é isso que vai mostrar o quão a gente tá conseguindo realmente incidir no processo de aprendizagem daquele sujeito, né? Senão fica tudo no âmbito da formalidade só pra, como é aquela expressão, pra inglês ver, né? Tipo, uma parada que realmente não bate ali de fato, né? Então, eu diria que hoje a gente tem esse grande desafio também. Tem muitas metodologias ativas, tem muitas estratégias de aprendizagem, mas se elas não são norteadas, né? Se elas não tiverem uma intencionalidade de fato ali pra gente querer que aquele sujeito se aproprie, saia dali realmente seguro daquilo que ele aprendeu, elas vão existir só no campo da formalidade, né? Elas não vão trazer um resultado real de aprendizagem para aquela pessoa. Acho que, além, né, de todo esse histórico muito engessado de modelos de ensino, a gente também vive hoje nessa explosão de novidades, de metodologias, mas que também precisam estar ali, né, norteadas. Tem que ter um compromisso nosso também, enquanto educadores, né, ensinantes, etc., para que realmente faça sentido aquilo que a gente está querendo aplicar no dia a dia. Mas me ajuda. Não, acho que eu tava me deleitando. É assim que fala, deleitando? Ou deliciando? Deliciando, vou falar mais simples. Deliciando. Nossa, eu também. Eu tô, tipo, apaixonada. Continua, vamos, tô amando. Flor, acho que pra complementar o que a Io falou aqui, tem vários pontos assim, mas assim, tem vários métodos de ensino. Você até comentou, ensino puxado, empurrado e tal, né? Que foi uma terminologia que você usou aqui, mas existem muitos outros. Acho que um dos pontos, dá pra gente falar muita coisa, né? Tem o tradicional, tem o método Montessori, tem o freiriano, tem construtivista, acho que sócio-interacionista, o Ardolfo, o Freite, o ativo, o sala invertida. Tem o Reggio Emiliano, que é de Reggio Emilia, na Itália, que é construtivista, né? Se eu não me engano. Eu posso falhar aqui algumas coisas, né? Não sei tudo também. Mas assim, tem vários tipos de métodos aí. E aí tem também essa ideia do puxado e empurrado, né? Que hoje oficialmente não é um método assim considerado mundialmente, mas é uma forma de se fazer, uma forma da aula. Que é o que você falou aqui, a K21, a gente acaba aplicando aqui muito mais. Na maioria dos trainers da K21, o estilo de dar aula, né, eu acho. E o ponto que a Io trouxe, né, acho que entender um pouco de tudo isso é interessante para que a efetividade e a eficácia do ensino aconteça. Precisa de tudo isso? Acho que é um dos pontos que a Io trouxe, né? Muitas falhas, né? Que as pessoas têm na hora de passar o conhecimento. Porque também tem outro detalhe. Qual é o objetivo daquela pessoa ensinando? O objetivo do quê? É para passar? É só para ganhar o dinheiro? É só para formar a pessoa em cima daquele pensamento que ele tá querendo? Que tudo isso, ou do assunto, cada um desses métodos que eu acabei falando aqui, mas acho que foi uns 11, né? Pelo visto. Se eu não errei aqui a conta. E você tem formas de tentar passar o conhecimento para pessoas. Aí tem um comentário que você falou, né? Tem gente que aprende diferente, às vezes a gente é forçado a aprender mais matemática do que outra matéria, por exemplo, porque cada um realmente é de um jeito. Isso é um fato que sempre existiu na humanidade desde que a gente é ser humano, né? Desde o início dos tempos. Cada um vai ter uma habilidade ou uma tendência de ser mais fácil aprender alguma coisa. E também, talvez, de uma forma que as pessoas até falam, né? Eu sou uma pessoa que aprendo mais usando parte visual, eu escutando, eu preciso do livro, não preciso de ninguém falando, né? Tem essas colocações
questões, mas tem muitos estudos também que falam que não, tá? Então, hoje em dia, não dá, eu não vou colocar dizendo que não. Você precisa identificar exatamente como é o aprendizado de cada um, e aí você vai aplicar exatamente aquilo para aquelas pessoas. O que eu aprendi com estudos na neurociência e tudo isso que a gente está falando aqui é que quanto mais estímulos você coloca sobre aprendizado nas pessoas, mais assertivo e mais amplo você vai conseguir fazer com que aquela pessoa aprenda. A única coisa que eu reparei, e eu tenho visto muita gente continua falando desde sempre, no aprendizado você precisa praticar, se você quiser realmente aprender. Então, se você não praticar e só ficar na teoria, a tendência é que você fique apenas na teoria. Mesmo a teoria, ela pode ser praticada, tem esse detalhe, tá? Então, por exemplo, a matemática. A prática da matemática é você fazer o exercício. Então, tem professores muito especialistas, renomados no Brasil, que palestram sobre educação, que falam, se você quer aprender, você tem que pegar o papel e a caneta. Se você só ficar ouvindo, aí fica a dica para quem tá ouvindo aqui. Se você ficar só no escutar, a tendência de você absorver e aprender alguma coisa é muito pequena, de maneira genérica falando, tá? Precisa da aplicação, né? Exato, você precisa aplicar. Então, dica para quem estiver ouvindo a gente aqui, a partir de hoje, se você não faz, escute, mas anote. Porque se escutar só por escutar, igual enquanto eu tô lavando louça, eu tô ouvindo podcast. É ótimo se ouvir uma vez, viu o conteúdo. Mas se você depois não pegar, poxa, achei legal isso aqui, isso é uma coisa interessante, você escuta de novo e tenta botar em prática algumas desses aprendizados que você tiver, a tendência é que com o tempo você esqueça ou você vire papagaio de pirata. Repete só porque eu escuto, alguém falou, e aí quando alguém te pergunta, você não consegue se aprofundar. Então você não aprende efetivamente aquilo. Que eu acho que é uma diferença que hoje em dia tem acontecido do aluno virando estudante. Conta mais sobre essa diferença. Ser aluno, ser estudante estuda. Esse é o grande ponto. A gente tem que tornar os nossos alunos nas escolas estudantes. Ouvi essa frase essa semana, até porque agora começou o tempo de escola, tá voltando, né? Graças a Deus acabou as escolares. Tô ficando maluca aqui já. A gente percebe aqui o alívio de pais, né? De pessoas. De pais e mães. Pais e mães e tutores de que as aulas estão voltando. Obrigada, gente. Valeu aí. Aproveitar, agradecer, né, a todo mundo que tá aí nessa jornada árdua. Mas, Zé, você sabe que conforme você foi falando, eu comecei a perceber que a gente extrapola isso, esses aprendizados, né, essas informações para absolutamente tudo na vida, né? É muito além da sala de aula, né? Sobre nós enquanto indivíduos, e a gente quer fazer com a informação que a gente tem dentro, com o conhecimento que a gente tem dentro da gente, né? Que traz a questão da intencionalidade que aí eu trouxe, né? Porque eu já ouvi muito isso que você falou do andragogia, né, Zé? Que tem gente que aprende, né? Andragogia, que é a ciência de como os adultos aprendem. Eu acho que aí me corrijam se eu estiver falando besteira. Isso. Pedagogia seria, entre aspas, para crianças, o ensino à criança, e andragogia é ensino para adultos. Só que cada vez mais eu estudo, a gente usa as mesmas técnicas, tanto para criança quanto para adultos. Isso eu acho que é uma coisa muito meio maluca, né, Iô? Essas diferenças, elas são mais parecidas do que elas parecem. Existe, tá? Quem estiver ouvindo aqui, né? Quem estiver ouvindo, você tá falando besteira. Não, existe diferença, sim, para as crianças. Mas assim, tem muitas coisas que você usa técnicas idênticas, tanto para adulto quanto criança, assim, que é para o aprendizado do ser humano. Você sabe que teve uma época que, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra andragogia, foi num treinamento que eu fiz há, muitos anos atrás. E ele falava, né, o trainer falava muito sobre isso, falava assim, olha, você precisa entender, né, o seu público, ou entender como eles funcionam, quem aprende com imagens, quem aprende ouvindo, mas conforme você foi falando, eu fui percebendo quão limitado também era um pouco essa visão, né, eu não estava pensando na informação que eu queria passar, ou qual a intenção que eu tinha de estar ali, e era uma coisa muito, mais uma vez, engessada, né? Então me chamou muito a atenção quando você falou. Não é só sobre isso, óbvio que a gente tem que saber para quem que a gente tá falando, mas tem todo um mundo por trás, muitos métodos, e que no fim das contas é sobre prática, sobre aplicação, para poder conseguir
não virar o tal do papagaio. Como é que você falou? Papagaio de... Papagaio de pirata, né? Que só fica repetindo o que a gente escuta. Papagaio de pirata. Isso. Que, aliás, né, gente? Vamos combinar. Quem nunca ouviu um papagaio de pirata? Tem bastante, né? Você entra nesse mérito. Assim, sem mérito, sem julgar ninguém, assim, o que mais tem acontecido... Eu até um dia vi uma imagem desenhar, alguém desenhou essa imagem, eu achei muito legal, devia ter sal. Que é assim, nossa, eu conheço muita coisa. Só que ele tá numa piscina que, na verdade, é um espelho de água, sabe? Que é bem... Espelho d'água é uma piscina bem rasinha, tá? Pra quem bem rasinho. Né? Bem rasinho. Então, o que acontece? Ele já ouviu falar de um monte de coisa. Mas quando você começa a perguntar alguma coisa um pouquinho mais, ele não tem profundidade. Um dos motivos é que a gente tá sofrendo um bombardeamento, nunca antes visto da humanidade, de informação, de conteúdo. É isso que a gente tem. Porque qualquer coisa que você quiser saber, você pesquisa, você vai ter lá. Se esse conteúdo é conteúdo, né, se é uma fonte fiel, né, uma fonte boa, aí é outra questão que a gente também agora tem que aprender a aprender a verificar a informação. Então não é só porque uma pessoa te disse, mas é o site, não sei, vai verificar, porque até institutos aí, jornais renomados, pesquisas que dizem outra pesquisa diz B, e aí, você vai clicar qual é? Eu A e o B, fica com qual? Então, tanto que é uma das skills que hoje estão sendo mais valorizadas é o pensamento crítico. Que não é para criticar, mas é para você ter informações, aprender mais sobre todos os assuntos, tentar enxergar o máximo possível de visões, para você aí depois tomar uma posição ou um julgamento. Então, falar só porque ouviu alguém falar, e aí você ficar fechado naquela visão, você tá preso em apenas uma das visões. Não é que tudo tá certo, né? Só um detalhe. Que é assim, não, todo mundo tem sua opinião. Opinião todo mundo tem mesmo. Agora, fato, aí é outra conversa. O fato é fato. Exato. Não tem... Você precisa descobrir uns pedacinhos pra encontrar o fato total, né? Que é aquela... Posso fazer outra brincadeira aqui? Claro, por favor. É a versão da vítima, a versão do vilão e a versão do Datena. E a verdade. Do Datena, do jornalista lá, tem a versão dos três. Aí depois tem que juntar tudo aquilo. Exato. Pra você tentar enxergar o que realmente aconteceu, porque o ser humano tem seu viés. Oi, fala um pouquinho aí, porque eu tô falando demais. Eu acho que, pra mim, isso sempre é uma das maiores riquezas, assim, quando a gente pensa em processos de aprendizagem, ensino. E foi uma das coisas que eu também, quando eu vim pra K21, mais me encantou, porque era uma falta que eu sentia em outros lugares, enquanto aluna, enquanto profissional da educação, enfim, que é esse incentivo, né, esse direcionamento, essa diretriz da apropriação crítica do conhecimento, né? O que eu quero dizer com isso? É isso que o Zé falou. Não é criticidade, né? Não é julgamento, não é ser crítico, dar críticas, mas é você conseguir preparar, né, a sua aula, preparar a sua palestra, enfim, esse momento ali de aprendizagem esse espaço de aprendizagem que você está planejando, está estruturando, para que a intencionalidade dele seja possibilitar que as pessoas que vão interagir contigo, que vão te ouvir, que elas se apropriem criticamente daquilo que você está falando. Ou seja, que elas consigam compreender aquilo em um nível, praticar aquilo em um nível. Quando elas saírem daquele espaço, elas vão conseguir ou aplicar, ou contar, falar a respeito, saindo do espelho d'água, né? Elas vão conseguir, elas vão se apropriar daquilo, elas vão juntar com o repertório que elas têm, coisas que elas já conheciam, espaços que elas já passaram, e elas vão transformar aquilo em um conhecimento que é específico para o campo delas, né, para o trabalho delas, para o contexto delas. E eu acho que isso, para mim, é uma coisa que é muito importante, né, do processo de aprendizagem, quando a gente está pensando, e aí isso independe de metodologia, independe de método de ensino, né? Isso tem a ver com a forma como você está realmente buscando o objetivo que você tenha, né? Uma parada que o Zé também comentou aqui, né? O objetivo que você tem naquele espaço enquanto ensinante, né? Enquanto uma pessoa que está disposta a compartilhar o seu conhecimento, que seja que essas pessoas se apropriem desse conhecimento e consigam, tipo, replicá-lo, adaptá-lo, criar em cima disso, ser criativo a partir daquilo, para a necessidade específica que elas vão ter, né? Eu acho que isso, para mim, talvez é tão relevante quanto entender que as pessoas podem ter, tipo, preferências de aprendizagem específicas, né? Pô, tem gente que curte muito videoaula, tem gente que curte muito estudar. Eu, nesse aspecto, sou uma pessoa super carola, eu sou tradicionalzona, eu gosto de um livro
um papel e uma caneta. E eu fico lá anotando as coisas. Que interessante. Um post-it aqui. Sublinhar, essas coisas. Enfim, também diz respeito à forma como eu fui ensinada a aprender, né? Ao longo da minha vida. Não, então eu acho que é isso, né? E pra mim isso é uma das coisas que mais me sensibiliza, assim, quando a gente pensa em espaços educacionais, né? Quando eu tô acompanhando uma aula na K21, ou quando eu tô sendo aluno em qualquer outro lugar, enfim, perceber o quanto que aquele conteúdo, que aquela mediação, né, oferecida pelo instrutor, pelo professor, enfim, tá realmente voltada pra possibilitar que eu me aproprie daquilo e saia dali entendendo como que eu posso adaptar para o meu cotidiano, como que eu posso aplicar dali, o que eu ainda preciso correr atrás porque eu não entendi muito bem, eu preciso me aprofundar, né? Então, isso para mim eu diria que talvez seja uma das coisas mais relevantes, assim, pra gente observar quando a gente tá nesse processo, né, de preparar um espaço educacional e tal. Tem uma das coisas que a Yo disse aqui é sobre... Ela comentou sobre a palestra, sobre o treinamento, ela falou isso aqui, né? Então, assim, são momentos diferentes, né? E aí, o público que tá ali, realmente você tem que entender quem é o público. Primeiramente, basicamente, qual é a linguagem que você vai usar. Eu não vou falar aqui termos rebuscados da área de direito. Exato. Se o público todo é da área médica, não vou entender nada. Aí eu tenho que mudar, então, termos médicos, né? Então, qual é o tipo de comunicação que você está fazendo? Então, qual é a linguagem que você vai usar para aquele público? É um primeiro ponto. Mas tem sempre uma visão aqui a visão do estudante e a visão do professor, vou chamar assim, né? Então, quando a gente fala sobre aprendizagem, você tem que olhar qual lado você está olhando. Então, se eu falar sobre o lado do estudante, a primeira coisa é o quão aberto você está para aprender. Essa é a dica. Então, se você está no momento de aprender, né, o quanto você está, chamo de obportos, né? Qual é a oportunidade, qual é o evento oportuno que você consegue enxergar. Porque, como a Johanna falou aqui, eu aprendi a aprender de um jeito. Então, assim, talvez ela não enxergue todos os ventos oportunos que estão passando pela frente dela em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Dependendo de você sempre tem algum vento ali soprando e ele pode ser uma oportunidade de você aprender. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem está do outro lado aí como professor, tem N coisas, como eu falei, vários métodos, mas aí eu queria talvez compartilhar aqui, até porque o tempo passa, o tempo voa aqui nesse Love the Problem, que dá vontade de nós vamos continuar. Vamos fazer de novo outra conversa. Eu acho que um dos pontos que a gente tem que entender, então, dica para quem tiver, 2 dicas eu vou dar aqui de cara para quem estiver ouvindo. Eu e a Johanna fizemos uma palestra no SG Rio sobre como ser um instante incrível. A Johanna me convenceu a ir lá. Então quem quiser assiste, tá no YouTube aí. Procura aí que vocês vão encontrar. Mas também tem um detalhe, então vou complementar o que não foi dito na palestra, né? Que a gente sumarizou algumas coisas. Era um talk de pequenininha, né? É que o cérebro do ser humano, ele também tem uma capacidade de absorção de conteúdo. Então você, quando está ensinando alguém, qualquer pessoa, independente se você é professor ou não, entenda que quando você estiver falando com alguém, passando um conteúdo novo para ele, se ele concorda ou não concorda, porque às vezes na discussão, numa conversa entre 2 pessoas, com 2 pontos diferentes, eu tenho uma informação, a Flor tem outra informação, outro conhecimento, e a gente está discutindo, ela pode concordar ou discordar, ou eu estou trazendo para ela um conteúdo, porque tudo é assim, eu estou trazendo coisas novas, ela pode concordar ou não, e todo mundo está usando seus filtros mentais, que a gente chama, para filtrar, tá? Para quem não conhece, filtro mental, resumidamente, você tem vários filtros que você, ao longo da sua vida, foi criando. E esse filtro mental, ele depende de onde você nasceu. De onde você nasceu, como assim, Zé? Cidade, estado, país, a cultura local, os valores da sua família, religião, ideologias, caso você tenha. Tudo isso e mais, tudo que está em volta de você, faz você ter filtro. Então, tudo que a gente está falando aqui, você está sim filtrando. Ou você filtra menos ou você filtra mais. Aí você fala, eu discordo disso. É o teu filtro funcionando. Algo, peraí, isso aqui não serve. E aqui é sem julgamento, porque não estou falando que é bom ou ruim, só estou dizendo que existe. E aí o que acontece é que quando a gente está passando informação, a gente, como pessoas que estão conversando ou ensinando, no professor, no MBA, quando eu estou, ou na faculdade, ou no treinamento, ou aqui no bate-papo, eu tenho que ter a consciência de que se eu começar a passar muita coisa, eu tenho que olhar para quem está ouvindo, porque o cérebro vai começar a se esgotar de tanta informação. Então você tem que respeitar também esse momento seu, ou dele no caso, de que, olha, acho que tem muita coisa, vamos parar um pouquinho para ele poder respirar, o cérebro absorver aquela informação. E essa dica também é para o aluno, tá? Então se você está ouvindo muita coisa, você passar o dia inteiro estudando, você vai ficar tão exausto que não vai absorver mais nada, o cérebro não tem capacidade mais de absorção. Então, esse eu acho que é um dos pontos para os 2 lados aí pra gente aprender. Tem mais coisas para falar, hein? Porque existem 3 formas de aprendizado, tá? Mas aí eu deixo para vocês aí. Mas eu queria antes até validar com vocês, porque
conforme vocês foram falando, a gente fala muito, tem muito episódio massa aqui no Love the Problem, que a gente fala sobre liderança, sobre gestão de pessoas, como que a gente se coloca enquanto liderado, como a gente se coloca enquanto liderança, essa relação. E vocês foram falando e eu fui pensando, nossa, pode até parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu percebo no dia a dia que não é tão óbvio assim, que essa relação se aplica absolutamente em qualquer situação. Isso que o Zé falou agora, de você entender, saber que as pessoas, existe um limite, que você tem que ter essa sensibilidade para perceber isso, para poder conseguir entender as pessoas, onde você vai desenvolver, que você vai falar, o quanto, como vai ser. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa correlação explícita aqui, de que a gente tá falando sobre ensino, estudante, professor, mas a gente tá falando sobre a vida, e sobre a vida pessoal e a profissional com muita intensidade, né? Existe uma relação muito forte de tudo isso que a gente tá comentando, sobre você que tá na posição de líder, ter essa percepção, você que tá na posição de liderado, entender quais são os seus limites, como você aprende melhor e trocar, se comunicar, né? Fazer com que exista essa comunicação entre as partes, né? Não só eu entendendo como eu vou ensinar, o que eu quero ensinar, a minha intenção, nem só eu como eu quero aprender e etc e tal, mas, gente, vamos conversar sobre como você ensina e como eu aprendo e vice-versa, né? Então, eu achei muito, muito bom essa parte especificamente do respeito que o Zé trouxe, de entender as limitações e saber que fisiologicamente o cérebro humano, né, tem suas limitações, não é uma questão de querer. Não quero mais te ouvir. Não é sobre isso, né? Porque eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente exercita muitos valores como a empatia, por exemplo, que são imprescindíveis aí para nossa relação enquanto ser humano, né? No mundo como um todo. Só achei que foi... E eu acho que esses pontos que o Zé trouxe agora, pra mim, eles são, inclusive, um exercício de autonomia. Tipo, você entender, tipo, como que você vai se colocar nessa relação de aprendizado, né? Uma relação de liderança, uma relação de vida, porque, como o Zé também comentou antes, a gente tem a oportunidade de aprender o tempo inteiro. Né? Eu tenho uma criança de 4 anos que todo dia ela me ensina um monte de coisas. Ou me relembra de várias coisas que eu já tinha esquecido. Não sobre, tipo, educação formal necessariamente, né? Mas sobre, tipo, a forma de viver a vida, de encarar as coisas, enfim. E aí eu acho que quando a gente tá em espaços, assim, pode ser de mentoria, enfim, de educação mesmo e tudo mais, a gente entender, né, como que eu vou, qual que vai ser a minha postura enquanto pessoa que está aprendendo aqui, né, enquanto estudante, enfim. Qual que vai ser a minha postura em relação a esse espaço, em relação a esse processo de aprendizagem, é um exercício de autonomia que a gente também precisa instigar. Porque não é só aquela coisa do tipo assim, não, vamos todo mundo interagir, não tem essa aqui do professor ficar vomitando conteúdo, né, em cima do aluno. Tá, mas e o aluno, né? E esse estudante aqui que a gente tá falando, né? Com quem a gente interage, né? Em palestra, em treinamento e etc. É importante que faça também esse exercício de autonomia. Pô, eu tenho que... Não entendi muito bem esse conteúdo, vou correr atrás depois. Vou perguntar agora. Tá, tô pensando em aplicar isso aqui no meu dia a dia. Como é que eu faço? Com o que eu falo? Essas buscas também, né? E tem a ver com aquilo que o Zé tava comentando, né? Que é da gente virar estudante de fato. Que é da gente também fazer a nossa parte da relação, né? Que é de ir atrás, que é de buscar, que é de se lançar também, de tentar, de experimentar. E isso pra mim tem muito a ver com e enxergar os seus limites, digamos assim, pô, agora eu não tô mais conseguindo acompanhar, vou ter que dar um tempo, né? Qualquer coisa nesse sentido. Pra mim são exercícios de autonomia também, de responsabilidade com o seu processo, o seu protagonismo no seu processo de aprendizagem, né? Ele também é fundamental que a gente instigue, porque é uma relação, né? Então tem ambas as partes ali, né? Como você tava colocando também. Tem muita coisa pra falar aqui, Flor. Dá pra gente fazer vários episódios assim de compartilhar, né? Aceito, combinado aqui. Todo mundo que tá ouvindo, já aguardem os próximos. Botei no whip da Io, sem querer aqui, e o meu também, né? Mas tudo bem. É isso, mas, assim, é isso. Tá bom, tá aceito. A gente dá um jeito.
Mas um dos pontos aqui que eu acho que a gente tem que, talvez... Então, já que vai ter outros, então já vou colocar aqui um ponto. Entender que quando a gente fala sobre o aprendizado tradicional, né, das escolas, entender também da onde vem isso. Então, por causa da Fabril e tal. Então, no século XVIII, o movimento iluminista, ele começou a buscar, a querer a universalização do conhecimento. Foi aí que surgiu. A galera fala da Revolução Industrial, a necessidade, mais ou menos. Mas a ideia o iluminismo, na época lá na Europa, que surgiu no século XVIII, queria transmitir, né, fazer com que a informação fosse passada. E aí criou-se um processo hierárquico de aprendizagem. Por que hierárquico? Porque você tem um professor, alguém que sabe, tem as informações, não é o conhecimento, tá? Tem as informações e elas são passadas para ele. Então, também conhecido, a gente chama de aprendizagem 1.0, né? O learning 1.0. É uma pessoa falando que tem a informação para todo mundo ouvindo. E aí o objetivo no final é trazer essa base sólida aí de informação. Bom, ele vai, de alguma maneira, passivamente... Por que é passivo? Estou escutando, então não estou me reagindo, estou só ouvindo. Esses conhecimentos, quer dizer, essa informação sendo absorvida, e aí o aluno gera o seu conhecimento através dessa informação, tá? E aí isso foi durante muitos anos sendo memorizado, quer dizer, o processo era memorização. Alguém fala, eu escuto, e aí eu tento memorizar. E aí com o apoio de você ter um caderno para você escrever, alguma coisa assim. Na década de 60, 70, aí esse método já começou a ser visto como ultrapassado. Então isso não é coisa agora do século XXI, não. Lá em 70, 60, 70, onde começou a surgir outros métodos de aprendizado, como eu falei aqui, vários deles de ensino para a gente mudar a forma das pessoas aprender, porque existiam outras maneiras. Mas antes disso, existia uma forma de aprender. Vocês lembram? Historicamente isso. Como é que se formava um carpinteiro? Como é que se formava um arquiteto? Como é que se formava o pedreiro, né? As profissões da época antes da escola. Eram os discípulos, ou os aprendizados, né? Exato, isso. Os auxiliares, né? Então, eu tinha o mestre carpinteiro, aí você tinha o auxiliar de lá, o discípulo, que ficava ali com o tempo. Então, você aprendia na prática. Isso. Na vivência mesmo, né, Zé? Na vivência. Só que isso demora muito. Como é que você vai educar a população inteira na vivência? Não dá pra ter um monte de gente atrás do carpinteiro e ele arranjando trabalho e você acompanhando e sustentando. Ele... Não tinha como. Era assim que acontecia no passado, né? Você tinha que ter alguém que fosse seu mestre em alguns dos conhecimentos existentes na época, nem que seja, sei lá, o cavaleiro lá, que era o cavalo, né? Que lutava, você tinha lá esqueci o nome do ajudante dele, tem um nome lá. Então, assim, todo mundo tinha. Tinha a cozinheira, você tinha a pessoa que queria auxiliar e estava aprendendo. Então, todo mundo, em todas as profissões daquelas épocas lá, medieval, século XV, XVI, XVII, o mundo inteiro, sempre foi assim. Para a gente universalizar e começar a trazer isso, lá o iluminismo começou a fazer essa forma de escola que a gente conhece, que hoje tá tudo junto e misturado com um monte de outras coisas, as pessoas tentando mudar a forma de aprendizado e tal, e a tecnologia tá chegando para fazer diferente. Aí hoje a gente tem um desafio ainda mais de competir com todas as distrações que fazem a gente se distrair para aprender. Então você que está ouvindo o LTP nesse momento aqui, né, o Love the Problem, provavelmente está fazendo outra coisa, se distraindo, se desconectando, e aí a informação entra e sai, acaba não se fixando muito. Por isso a dica, mais uma vez, aproveite para depois tentar botar pelo menos uma coisa que você ouviu aqui no Love the Problem em prática. É a dica que eu dou para todo mundo, né? Contar ali no grupo, talvez, também, né? No grupo da comunidade, que foi relevante do que a gente falou aqui. Esses exercíciozinhos, eles vão ativando na gente também essas práticas, assim, porque isso também não é naturalmente, né? A gente precisa exercitar. Precisa ser consciente, né? Precisa ser consciente, intencional e consciente, né? Eu quero, estou fazendo, vou fazer. Então, eu percebo aqui, até porque, infelizmente, né, para esse episódio a gente tá caminhando pro fim. Eu percebo aqui que a gente tem alguns pontos-chave que a gente falou, que pelo menos pegaram muito pra mim. Vocês me digam se tem algo que eu tô deixando passar, mas independente da situação, aprender, seja dentro de casa, no trabalho, dentro de alguma sala de aula, no Zoom, né, no podcast, existem alguns pontos que transcendem nesses limites, né, que eu acho que a gente está falando do pensamento crítico, né, que o Zé trouxe, que vem junto com o poder do discernimento, né, eu conseguir olhar todas as informações que eu tenho e discernir o que faz sentido, o que não faz, colocar a minha vivência, entender que
o certo e errado é muito relativo, que, enfim, tá aberto, né, a olhar para tudo isso e pensar de forma crítica. Outro ponto que pra mim eu entendo como um ponto-chave, né, em tudo isso que a gente falou é a intencionalidade, né, o quanto eu tô de fato fazendo aquilo porque eu tenho a intenção de chegar a algum lugar ou ter algum resultado com aquilo que eu tô fazendo, e conscientemente isso, né, um exercício consciente, porque se eu fizer o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, sabe Deus, né, pra onde a gente vai chegar. Essa é a minha analogia, tá? Deixa eu fazer uma analogia mais culta. Ai, eu adorei. Como diz Lewis Carroll em Alice, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Eu gosto mais do Zeca Pagodinho. Então, eu acho que a intencionalidade, consciência, o pensamento crítico, o discernimento. E por último também, cada vez mais, o exercício de empatizar com todos que estão ali dentro daquela situação, daquela relação, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Faz sentido aí, meu resumão? Essa sou eu tentando absorver aqui. A minha prática, é o meu resuminho aqui de tudo que a gente falou, para poder tentar tirar o que eu aprendi dessa conversa que a gente tá tendo. Faz sentido? Acho que é isso aí, Flor. E acho que, assim, pra mim uma coisa que sempre pega muito é a gente entender esse protagonismo das pessoas no seu processo de aprendizagem, sabe? Você é protagonista do seu processo de aprendizagem, você tem que ser. Ninguém vai aprender por ti. Então, trazer pra si, né, essa intencionalidade, né, em todos os níveis enfim, passo de ensino, do seu processo de aprendizagem, acho que é muito relevante também. Eu adorei só o seu grande resumão, Flor, e concordo com a Iô. E eu acho que o último ponto que eu queria trazer do seu resumo, até adicionando um ponto, temos que ser protagonistas, mas as pessoas não entendem, talvez, o que seria esse protagonismo. E aí um dos pontos que a gente tem que entender é, toda vez que a gente está aberto a aprender, os seus filtros mentais podem te atrapalhar e virão te atrapalhar, provavelmente. Vão te atacar. Porque você vai ouvir alguém falar alguma coisa, e aí você vai levar pro teu lado do seu viés cognitivo, que é o seu filtro, vai estar te ajudando a fazer isso, mesmo se a pessoa não tem intenção de falar alguma coisa naquele sentido que você, ou levar aquela palavra, ou aquele termo que ele está passando, que ele está falando numa palestra, que ele está falando na sala de aula, né, depende da aula, treinamento corporativo, você na escola, na faculdade, e você pode levar para um lado que não é a intenção de muitas vezes. Porque existe uma coisa, eu acho que no processo de aprendizagem, que a gente como aprendente, aí usando esse termo aqui, né? Então se você está ouvindo, você é um aprendente, se você realmente está aberto a aprender, entenda que o poder da palavra, ela está com você e não em quem fala. Então assim, se você realmente, isso é para todo mundo, tá? Independente se você está na aula, você pode estar conversando com alguém, você pode estar numa reunião, o poder da palavra é de quem escuta e não de quem fala. Porque eu posso vir aqui e eu podia dar exemplos aqui, mas tá acabando o Love the Prof, fica pro próximo, tá, Flor? Exemplos reais, assim. Mas eu posso falar uma palavra que seja totalmente engraçada e não faz sentido nenhum pra Johanna. Mas pra Flor, que tá aqui, ela fala, pô, você tá me xingando, você tá... Mas a palavra é a mesma, a intenção da forma que eu disse é idêntico pras duas. Aonde tá a diferença, então? Se o tom de palavra, a intenção que eu fiz, o tom de voz... A gente tá se vendo aqui, pra quem tá no Love the Problem, a gente tá com a câmera ligada, a gente tá se vendo. Então, ainda tem a comunicação visual que vocês estão vendo, meu gesticular, então a comunicação tá quase 100% em todos os 5 sentidos que nós temos. E aí o que acontece é que... Qual foi a diferença? Aonde está a diferença, então, entre o que a Flor entendeu e o que a Johanna entendeu? É no exemplo que eu tô dando. É o poder de quem ouviu. E aí o poder que ela colocou naquela palavra. Então, quando você escutar qualquer pessoa te falando, em qualquer momento, falando qualquer coisa, numa palestra, num feedback, dentro da sala, numa reunião de trabalho, ou em casa com a esposa e os filhos e os seus companheiros aí que você tiver, você é que tem o poder da palavra. E é você que vai levar pra ser uma coisa boa, ruim, que dói e que não dói. Porque o ouvinte, apesar de a gente sempre falar, né, que a comunicação sempre é uma falácia, isso aqui que eu vou falar, e agora eu gerei a polêmica pro próximo episódio Love the Problem. A responsabilidade da comunicação não é 100% de quem fala. Que como o poder da palavra tem em quem escuta, então na verdade ela é dividida. Eu tenho que me expressar o melhor possível para que você entenda o que eu quero dizer. Mas se o teu viés, o teu filtro e o poder tá com você de escutar, você pode levar para qualquer outro
outro lado. E aí a conversa fica difícil muitas vezes. Por isso que muitas vezes, às vezes, o casal briga e nem sabe porque brigou, certo? Quem tem namorado, quem é casado, ou que já teve um relacionamento, você encontra. Mas por que a gente brigou? Se você fazer voltar pra trás, é porque talvez alguém entendeu uma palavra errada. Então, fica a reflexão aí pra todo mundo aí sobre o que eu acabei de falar. E no próximo a gente continua, já que a Flor já declarou que vai ter outros aí. Mas olha, vou aproveitar então e acrescentar mais um nisso tudo, que é a vulnerabilidade, né? Da gente se colocar num lugar de que eu preciso exercitar também essa relação, né? De que eu não tô sempre certo ou sempre errado e vice-versa. Então, eu acho que tem esse ponto aí. Enfim, é muito complexo, como a gente já viu, tem pano pra manga aqui, vamos gravar mais episódios, com certeza falando sobre isso. Afinal, a gente tá falando do ser humano, ô serzinho complexo da peste, né? É difícil. Ô, gente, que isso, mas queria reforçar aqui o ponto que o Zé trouxe da gente fazer esse exercício, essa reflexão pessoal sobre as nossas experiências, como a gente aprende, como a gente ensina, se algum desses modelos aí faz sentido para vocês, se vocês puderem principalmente compartilhar com a gente, né, até pra gente alimentar aí os próximos episódios que vocês querem ouvir mais. Eu concordo, eu não concordo, eu tô aberta a aprender, eu tô querendo ouvir mais. Sejam protagonistas aqui também do nosso podcast, para que a gente também consiga chegar num lugar que a gente fala que vocês querem ouvir e aprender. E é isso, manda mensagem, compartilha, conta pra gente o que vocês estão achando. E eu queria, para finalizar, agradecer Yo e Zé, já deixar aqui um preâmbulo para os próximos, né? O convite já tá feito e já foi aceito, mas deixar o espaço aqui aberto para que vocês possam dar os recadinhos finais desse episódio para quem tá ouvindo a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Valeu, Flor. Sempre muito bom estar aqui, adoro. É a segunda vez, né? Então acho que ainda tô me adaptando, mas curto muito contribuir, acho super relevante o trampo que a gente faz aqui com Love the Problem. Queria incentivar as pessoas a submeterem palestras, talks no SG Rio. Que nem o Zé comentou ano passado, eu meti ele nessa furada. Falei, Zé, vamos submeter uma palestra lá para falar sobre aprendizagem. Eu nunca tinha feito isso também, mas acho que é um pouco desse exercício também, né? Que a gente falou aí de várias coisas. Autonomia, protagonismo, disponibilidade para aprender, enfim. Foi incrível, então incentivo todo mundo também a se jogar um pouquinho aí nessa aventura, compartilhar. Todo mundo tem algo a dizer, né? Algo a compartilhar com os outros, enfim, cases, caminhos, ideias. E acho que estar aberto para se colocar nesse lugar de compartilhamento e para receber, né, também esses conhecimentos, esses conteúdos, enfim, é algo que é muito valioso, né? E a gente tem que incentivar mesmo. Então, queria fechar minha parte aí incentivando todo mundo a submeter aí no SG Rio. Termina hoje, dia 5, as submissões. E é isso. Obrigada, Flor. Obrigada, Zé. Pra finalizar aqui, eu faço as palavras da Johanna as minhas sobre o SG Rio. Vão lá, aplique, compartilhe o seu conhecimento. Acho que esses são uns pontos. O SG Rio é um dos eventos mais legais para se fazer isso, porque é muito acolhedor em todos os sentidos. Então fica aí o convite. E fica aqui a provocação para todo mundo. Joga lá no grupo, nos canais de comunicação do Love the Problem. O que é desse assunto aqui, eu quero saber mais. Eu acho que a gente pode levar. Boa. Quero saber mais. Fala mais sobre isso. Se você concorda ou discorda, tenta querer saber mais. Eu acho que esse é um dos pontos que, para todo mundo que estiver nos escutando, independente do seu cargo, independente da sua posição, de onde você mora, onde você estiver escutando, querer aprender é uma das coisas que a gente precisa estimular cada vez mais, todo mundo a ter. Porque o aprendizado é a única coisa que vai verdadeiramente ficar e vai ampliar a sua visão e, com certeza, por experiência própria, vai fazer muitos amigos e colegas pelo mundo afora, viu? Quem gosta de ouvir e aprender é uma das coisas mais legais para você fazer amizade e desenvolver o seu próprio, a sua própria consciência, né? Então fica aí um convite para todo mundo mandar mensagem lá no Love the Problem. De tudo que a gente falou aqui, que vocês querem que a gente se aprofunde, fale mais, e aí a gente vai trazer aqui. Flor, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Beijo. Um abração a todo mundo.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.